Possíveis condições associadas. Vamos chamar ao vivo Ana Rebeca Passos para a gente bater um papo sobre esse assunto. Ana, bom dia para você. Então, quais são os tipos de terapias que são recomendadas para a criança com autismo? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. São diversos tipos de terapia, tá? Mas tudo começa com uma consulta, né? Uma conversa ali, essa família tem que atentar para isso com o pediatra, certo? E é a partir desse momento que esse pediatra vai fazer os encaminhamentos, né? A depender da condição dessa criança. A gente vai tentar explicar aqui, certo? Porque existem níveis, né, de autismo, certo? Que é para poder trabalhar essa criança para que ele possa se tornar um adulto aí independente, vamos colocar dessa forma. A gente convidou aqui para bater um papo com a gente a neuropsicopedagoga Andréa Doria. É um assunto que a gente tem falado bastante, principalmente nesse mês, né, Andréa, que é um mês de luta aí, né? A gente lembra muito a questão do autismo. Tem gente que não entende ainda, não é, essa causa, tem gente que não consegue identificar sintomas, sinais nessa criança, mas de cedinho dá para começar já esse tratamento, eu vou colocar assim. Bom dia, Andréa. Bom dia. Sim, e é necessário que comece, né? Quanto mais precoce for, a criança tem maiores chances de evolução. Então, se é identificado estes sinais, ainda com bebês, até 1 ano é possível, a gente consegue ter uma maior evolução com as terapias. E quais são esses níveis do autismo para a gente poder entender? Tá, o autismo ele é um espectro. O que significa? Que ele varia. Eu não sei se vocês conhecem aquela máquina que bate os batimentos cardíacos, sobe e desce. Isso significa espectro. Nós temos o nível 1 de suporte. O nível 1 de suporte é aquela criança que tem maior funcionalidade. Ela vai garantir uma autonomia, ela vai conseguir se expressar, ela vai conseguir trabalhar. O nível de terapia de suporte para que ela tenha uma rotina, para que ela tenha uma vida, é muito menor. Dos 2 e 3 em diante, essa pessoa ela precisa de um maior suporte. Então, nós temos umas terapias, uma carga horária muito mais intensa, para que ela possa garantir autonomia e vida também na fase adulta. Então, essas terapias, elas precisam ser preenchidas por semana, às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes. Tem pessoas que passam a semana inteira em terapia. Então, daí é que a gente qualifica, né, que a gente consegue distinguir os níveis de suporte. Então, quando você coloca assim, o meu filho não desenvolve a fala, anda na pontinha dos pés, não foca em determinado objeto, não pega o objeto para você. São diversos níveis aí, né? Exatamente. Essas questões elas precisam ser bem amarradinhas. Para se fechar um diagnóstico, precisa atender às características do DSM. Então, não pode ser uma característica isolada, porque senão todo mundo vai ter autismo, né? Então se assim eu também tenho autismo. Não. A gente precisa ser criterioso. Tem que ter os critérios avaliados do DSM, que aí é o neuropediatra que vai identificar. Então, andar na ponta do pé é um sinal que você precisa se alertar, mas tem que ter outras características para compor o diagnóstico. Quando a pessoa diz assim, eu descobri que eu tenho autismo já depois de adulto, é possível? Com certeza, e os números estão aumentando exatamente por isso. Muitas pessoas começaram a se identificar com isso, né? Então, veio os diagnósticos que a gente chama de tardios, tanto para homens quanto para mulheres. Mas são níveis leves, no caso, né? São níveis leves, outros nem tanto, porque quando a gente fala nível leve, é de nível de suporte, mas ele não é tão leve assim. É necessário ter esse acompanhamento, porque se a gente fala leve, parece que não precisa, mas tem sim essa necessidade. Agora vamos trazer para a realidade da gente aqui. Inclusive, essa semana a gente recebeu aqui um pedido de ajuda mesmo, né, de uma mãe que tem um filho com espectro autista. Ele tem 11 anos e ele estava um pouco agressivo de acordo com essa mãe. Mas aí essa mãe também não conseguia, parte mesmo do serviço público, uma volta para esse médico. Ainda existe essa dificuldade dessas mães encontrarem um acompanhamento médico no serviço público? Sim, infelizmente, porque é reduzido o número de funcionários e existe um número muito grande de pessoas necessitando do serviço. Então, às vezes, joga para um mês que é muito mais à frente. Essa criança não fica sendo assistida por um neuropediatra, por um fonoaudiólogo, por um psicólogo, por um TO, né? E muitas vezes essas terapias, elas atendem uma quantidade específica. Por exemplo, essa criança tem direito a 8 sessões, mais 8 sessões para avaliação. Depois ela volta para o final da fila.
né? Então, até ela voltar novamente para o atendimento, ela já perdeu todo o estímulo do início das sessões. Essas crianças não têm desempenho, porque não são acompanhadas. Se interrompe um tratamento para que ela retorne depois, porque a fila precisa andar. Então, é uma situação difícil para muitas mães que precisam do serviço público. A gente finalizar o nosso bate-papo, a Andréa Doria também, que é neuropsicopedagoga. Então, como trabalhar com essa criança para que ela se torne, não é, independente, no sentido de poder vestir a própria roupa, né? Não pedir ajuda ali, preciso ir fazer xixi. Tem criança que não consegue fazer xixi sozinha. Eu conheço uma criança com espectro autista que não vai ao banheiro sozinha. Então, como trabalhar isso na questão de ter uma rotina boa? Certo. Bom, primeiramente ele precisa estar nas terapias, né? O TO, ele ajuda muito nas funções diárias, nas atividades diárias dessa criança, sensorial, motora. O fonoaudiólogo ajuda a criança a se expressar, né? Ele trata da fala, do diálogo, mas não somente verbalmente. Alguns ajudam até a deglutir. Então, o trabalho do fonoaudiólogo é muito amplo. E a expressão, a comunicação, ela é necessária, tanto verbalmente quanto não. A gente tem como se comunicar sem ser pela fala. Nós temos recursos que o fonoaudiólogo traz. Então, a primeira coisa que tem que ser amarradinha é essa questão de se expressar, essa questão de se comunicar. Se a criança não sabe fazer isso, fica muito difícil da gente lidar com ela, dela falar e expressar o que ela está sentindo, o que ela está necessitando no momento. Então, é necessário que a gente trabalhe com imagens, né, com PECs, que nós chamamos, que são imagens e nome, para conduzir a criança ao que ela vai necessitar. Então, na porta da geladeira, você pode colocar foto de alimentos que ela costuma gostar e estimular aquela criança a pedir este alimento, a tirar da porta da geladeira a imagem necessária. Nós temos também as rotinas diárias, visual. Vamos pensar que a criança, a abstração dela é muito vaga. Então, a gente conduz ela através das imagens. Rotina do que ela vai fazer, para antecipar os acontecimentos, para que ela saiba e ela esteja integrada na rotina familiar ou escolar. Comecem pelo suporte visual, que dá muito certo, né? Ele consegue entender o que vai acontecer e participar das atividades. São muitas coisas, mas eu acredito que esse seja o principal, porque dá voz à criança, né? Os pais têm que entender que elas precisam de autonomia. Então, a maioria dos pais acabam facilitando demais. Ah, você quer água? Você já está dando a resposta. Não, é o que você quer. Mostra para a mamãe, né? Ah, não, peraí, você quer... A criança está chorando porque está com dor. Eita, ele quer comer. Entendem? Para ela dizer o que quer. Exatamente. Isso não precisa ser só verbalmente. Ela pode mostrar através das imagens. Então, dê voz à criança. Trabalhe, estimule. Eles são capazes de fazer. Mas você tem que deixar que eles dêem o primeiro passo. Muito bem. O assunto é amplo, viu? Eu conversava aqui com a Andréa, viu, Renata? Tem muito mais coisas, não é, para se tratar dentro do tema autismo, mas a gente já pincelou basicamente aqui, né, a importância de falar sobre esse tema, né, da identificação precoce ali dos sintomas, dos sinais dessa criança. E a gente conversava aqui, a Andréa Doria também, né? A família precisa estar atenta e estar junto. Não é simplesmente sair para trabalhar e deixar essa criança na escola, porque a escola não vai resolver. A escola vai tentar interagir, mas ela não é o principal meio para ajudar essa criança, tá? Ajuda, mas não é total. Os pais precisam estar juntos. Andréa, obrigada por ter vindo e pelas informações. Obrigada, eu que agradeço. Muito bem. Andréa Doria, neuropsicopedagoga, batendo um papo com a gente sobre a importância da terapia para criança com espectro autista. Renata. Ana, um papo muito esclarecedor e, ao mesmo tempo, bate uma tristeza para quem precisa do serviço público, né? Foi explicado aí porque a demanda é imensa